favor, porque tá difícil. O que eles estão fazendo já não é mais humano, é desumano o que eles estão fazendo com a gente. Não é isso que se faz com um brasileiro, não. A gente não é bandido, não. A gente trabalha pra gente ter as coisas da gente. A proteção da Amazônia é uma urgência incontestável, mas ela não pode ser construída sobre os escombros da dignidade humana. A justiça ambiental precisa caminhar lado a lado com a justiça social, reconhecendo que milhares de brasileiros foram incentivados pelo próprio Estado a ocupar essas terras décadas atrás, sob promessas de desenvolvimento e pertencimento. Ignorar essa história é perpetuar a marginalização das comunidades, que por gerações fizeram da floresta o seu lar, sua fonte de sustento e a sua identidade. A coerência histórica exige que o mesmo governo que um dia estendeu a mão, hoje não vire o rosto. Defender a Amazônia não é apenas proteger árvores e rios, é também proteger as pessoas que vivem nela, com respeito, diálogo e soluções que não destruam vidas em nome da preservação. Uma ação do IBAMA a mando do governo federal brasileiro. Essas famílias não chegaram aqui por acaso. Um dia foram trazidas por promessas do Estado e agora, décadas depois, são tratadas como invasoras. Vim aqui pedir socorro e ajuda. Tá acontecendo uma coisa que a gente não tem como explicar, é uma crueldade, é uma maldade que tá fazendo pro povo, que eles estão tratando a gente como se a gente fosse bandido, pior até. Não pede nem licença, já vai destruindo o que a gente levou uma vida pra construir. A nossa terra mesmo foi tudo que o meu pai deixou pra mim, pros meus irmãos, pra minha mãe, e eles estão tirando assim, ó. Não avisaram nada, só entraram e falando, nos ocupa. Pra onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Eu moro há 5 anos, né, nesse ponto que estão falando que é reserva. O meu sítio lá tem 20 alqueires. E a gente vive disso, né? Trabalhando lá, prestando serviço para algum fazendeiro do lado, que a gente não tem condição, mas é a nossa realidade. Então, eu já estou lá uns 10 anos, mais de 10 anos, que a gente vive lá, vive daquilo ali. Tudo que a gente tem tá ali. Não consegui falar. Tem 20 anos lá em cima da área. Eu entrei lá em 2005. Eu tenho gado, eu tenho cavalo, eu tenho galinha, eu tenho... Todos esses trabalhadores aqui têm suor derramado naquela terra, tem calos nas mãos, pedindo misericórdia para todos que ajudem a divulgar, ajudem esse vídeo a crescer, a ganhar formato, para que a gente consiga recorrer aos nossos direitos, porque a gente precisa daquilo lá, o nosso sustento vem de lá, o pão dos nossos filhos, tudo vem daquele lugar, então nos ajudem. Um vereador, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso e até o secretário de governo do Sudoeste do Estado foram pessoalmente no local onde os federais estavam praticando a destruição dos bens dos trabalhadores. Diante das informações que nós recebemos, a gente foi lá para levantar de fato o que realmente estava acontecendo. Nós, como representantes público, apesar de eu não ser vereador daquela cidade, mas dentro desse contexto regional e de estar acompanhando o secretário de governo, o nosso presidente Abreu, a pedido do deputado Wesley, a gente foi lá entender. Porém, né, o que nós gostaríamos de fazer seria, obviamente, cessar essa operação, parar ela, dar uma pausa, né? Porém, infelizmente, nós não temos esse poder, nós não temos essa atribuição. É uma operação do governo federal, né, conduzida pelo IBAMA, né, a pedido dessa recomendação do Ministério Público Federal, e a gente foi tentar intervir pelo bem dos nossos produtores, pelo bem da nossa região. Como eu disse, ali tem muito suor derramado, muito sangue, muitas famílias que estão ali há muito tempo. Porém, existe essa situação da reserva ter sido criada em 2005 e a grande parte daquelas propriedades, para não dizer a maioria, foram formadas após a criação da reserva. Então existe esse conflito jurídico aí, do qual, infelizmente, nós não temos atribuição, não temos poder suficiente para resolver, né? Infelizmente. Tanto é que os agentes, eles continuaram agindo depois que vocês saíram de lá. Então, Emerson, a gente fez esse acordo verbal, né, dos 30 dias de prazo,
e de que eles deixariam alguns currais sem destruir e outros eles permitiriam que os proprietários desmanchassem. Porém, ontem, a gente chegou aqui, já era final da tarde, a gente já recebeu algumas informações que, infelizmente, eles continuaram com esse procedimento, né? Foi até algo que nos fez acionar novamente o deputado Wesley, que nos colocou em contato com o superintendente do IBAMA no estado para tentar intervir com relação a isso, através, claro, aí de uma força, de um agente maior dentro do órgão, né? E a gente está brigando por isso, politicamente, tentando, já acionamos nossas lideranças em Brasília, o deputado Joaquim Passarinho está lá também intervindo por nós, para que a gente possa, de alguma forma, amenizar, ou então o que a gente mais quer realmente é pausar essa operação e tentar de alguma forma, quem sabe, readequar, chegar num acordo junto ao órgão aí, para que esses produtores possam permanecer lá. Emerson, a gente está secretário de governo, uma missão para ajudar a nossa região, criar mais representatividade, mas eu sou produtor rural, sou empresário, a gente acreditou nessa região, acredita e deve lutar por ela. As cenas que a gente viu lá ontem são lamentáveis, né? A gente sabe quanto custa tudo aquilo, pessoas que estão lá há 10, 15 anos, mas infelizmente o INCRA delimitou esse PDS e criou uma reserva coletiva que possibilitasse os lotes individuais a desmatarem 100%. E essa reserva ficaria para compensar esses lotes. E acabou que esse pessoal foi entrando nessa área da reserva. A gente sabe que muitos chegam bem intencionados, às vezes alguns comercializam uma área com o discurso de que aquilo vai se resolver, que lá na frente de alguma maneira o governo vai solucionar. Acreditam, investem, ficam ali por anos, criam sonhos, famílias, mas a recomendação do Ministério Público Federal fez com que o IBAMA iniciasse essa desocupação, né? Dialogamos muito com eles ontem, particularmente a gente entende que uma recomendação do Ministério Público Federal não deve ser suficiente para isso. Eu acho que deveria haver um processo judicial com direito à defesa, mas segundo o coordenador da operação do IBAMA, pela legislação ambiental do nosso país, que é extremamente protecionista, nem da recomendação do Ministério Público eles precisam. Por estar numa área federal de reserva e, aos olhos deles, ao entendimento deles, invadida, eles podem adentrar a qualquer momento e fazer a retirada e, mediante aquele decreto, eu acho que da época do Lula lá de trás, em que podem destruir qualquer objeto que seja destinado ao desmatamento ou impedimento de regeneração de reserva, pode haver essa destruição. Prefeito Gelson Gil, eu ouvi alguma reportagem já no ar, ele apoiou a ida de vocês para lá, né? Fala um pouco para a gente. A gente, antes de ir para uma missão dessa, a gente faz os contatos com as forças políticas da região. O prefeito Gelson também é um produtor rural, conversamos também com o prefeito Loredan, com o deputado Wesley Tomás, com o governador Helder, informando a necessidade de estarmos presentes, Emerson, sobretudo porque havia muita desinformação, né, em cima de algo que ninguém sabia exatamente o contexto técnico. Então, antes que a gente emitisse qualquer parecer, qualquer opinião, inclusive atribuíam ao Estado, né, essa operação, e a gente sabia que não procedia por ser o IBAMA e por ser uma recomendação do Ministério Público Federal e uma área da União. Então a gente naturalmente sabia que isso não procedia, mas antes de emitir qualquer opinião e manifestação pública, a gente decidiu ir até o local, eu, o vereador Ayrton, o presidente do Sindicato Rural Abreu, para que a gente pudesse entender a natureza jurídica e o contexto da operação. Porque
A informação é de que haviam produtores há 30, 40 anos, que era uma área branca de assentamento, que o INCRA não tinha regularizado. E quando a gente chegou e viu a dinâmica de desmate, de abertura, no decorrer do lapso temporal, a gente constatou que essas ocupações ocorreram após a criação do PDS. Estamos defendendo a operação? Não. A gente quis trazer de forma técnica a informação verdadeira. Diante das informações corretas, é que a gente pode eleger os caminhos possíveis para poder tentar ajudar esse povo, essas pessoas que estão lá. Juridicamente é uma situação difícil, cada um pode estar contratando seu advogado, buscando uma decisão liminar judicial, né, aguardar o mérito de uma ação, mas o meio político acaba sendo um refúgio nesse momento diante da dificuldade. E as pessoas acabam contando conosco que a gente vai estar sempre à disposição, independente. Se essa pessoa chegou lá há 10, 15 anos após a criação do PDS, e eu quero dizer aqui, Emerson, que o INCRA tem parcela de culpa nisso. Infelizmente, o INCRA não funciona como deveria. E isso já vem de décadas. Talvez se o INCRA impedisse essa ocupação lá atrás, dessa área de reserva desse PDS, isso não estaria acontecendo. Permitiu que essas pessoas estivessem ocupando para implementar as benfeitorias, criar essa estrutura e agora ir lá e retirar. O advogado e secretário de gabinete da Prefeitura de Altamira, Dr. Tony Gleidson, e a advogada doutora Andressa Carneiro entraram com um pedido de agravo de instrumento mandato de segurança em Brasília, resguardando o direito de uma suspensão de operação em curso por 30 dias, o que não foi concedido. A operação continua com abstenção, ou seja, não pode mais destruir casas, currais, cercas e estruturas gerais. Porém, continua a apreensão de máquinas e animais com a fiscalização e autuação.